Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Nós estamos em um mundo que ele jaz do maligno, não é verdade? E o vendaval, as aflições, vêm para todos. Mas existe uma diferença. O homem que tem a sua casa edificada sobre a palavra, quando vir o vendaval, ela não vai ser destruída. Porque ela está edificada sobre uma rocha sólida, que é a palavra de Deus. Amém? E quando ele medita de dia e de noite, assim como Deus disse a Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, porque você vai fazer prosperar o teu caminho. Amém? É na palavra que existem caminhos de prosperidade. E não é somente uma prosperidade financeira. É uma prosperidade, como Deus falou aqui, em todas as áreas. É você estar bem com a sua família, é você estar bem com a sua esposa, é você estar bem com o seu trabalho, é você estar bem na área financeira, é você estar bem na área profissional, é você estar bem nos relacionamentos. Isso é que é ter uma vida próspera. E para que isso aconteça é necessário meditar nesta palavra, nesta lei. Amém? Aleluia. Aleluia. Não existe outra forma de nós termos a nossa casa, a nossa vida próspera, se não for edificados na palavra. A gente sabe que Deus criou o homem para basicamente duas coisas. Ter relacionamento, não é assim? Deus criou Adão e Adão tinha um relacionamento direto com o próprio Deus. Relacionamento, diga comigo, relacionamento. Ele tinha um relacionamento direto com o próprio Deus. Amém? Aleluia. E o Senhor enxergou em Adão, mesmo ele tendo um relacionamento direto com ele, não era bom que ele estivesse sozinho. Por quê? Mas Adão não tinha a presença do próprio Deus, não tinha um relacionamento com o próprio Deus. Mas ele não tinha alguém da espécie humana, não é assim? Aleluia. Então, Deus colocou lá os animais para Adão dar nome. Adão foi dando nome, foi dando nome, foi dando nome. E não achou para ele ninguém que lhe fosse idônea. Amém? Não achou nenhuma pareinha, alguém que fosse parecido com ele. Não tinha. Então, Deus viu em Adão a necessidade de ele ter alguém parecido com ele da espécie humana. Amém? A gente sabe que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Aleluia. Deus é espírito. Mas Adão veio para essa terra, ele precisou de o quê? De um corpo. Não é assim? Aleluia. Então Deus criou da espécie humana uma pareinha para ele. Para quê? Para ele ter relacionamento com alguém da própria espécie dele. Espécie humana. Amém? Não é bíblico o homem ter relacionamento com a espécie animal, amém? Aleluia. O relacionamento do homem com a espécie animal é para exercer domínio, cuidado, amém? Existe uma responsabilidade nossa para cuidar, né, da criação, aleluia. Vamos lá para Gênesis 2, para a gente dar continuidade aqui. O versículo 15 de Gênesis 2 disse assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, diga assim, ao homem. A quem Deus ordenou? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. 18. Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só, falei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é assim?
Então a gente viu que Deus deu uma ordem a Adão. A mulher não tinha sido criada ainda. Então vamos lá para o versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, fale uma ajudadora que lhe corresponda. Aleluia. 20. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondessem. Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou uma das costelas, preenchendo o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Aleluia. Vamos lá para o capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Amém? Então a gente vê aqui uma falha bem grande na comunicação. Não sei se no momento em que Adão foi falar para Eva a ordem que Deus deu para não comer do fruto, ou se Eva entendeu errado o que foi passado. Porque ela acrescentou não tocar. E em momento nenhum Deus colocou ali que não era para tocar, ele disse que não era para comer. Não foi assim? Porque a partir do momento que comesse, eles morreriam. E o que seria esse morrer se não ter o relacionamento cortado? Amém? Versículo 17. Deus falou: não coma, senão vai morrer. Puxando para a linha do relacionamento, a gente vai entender que vai ser cortado os relacionamentos se eles comerem do fruto. Então a gente já sabe o que aconteceu, já sabe que eles comeram do fruto, que Eva comeu e deu a ele. Vamos lá para o 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a gente vê aqui que a ordem tinha sido dada a Adão. Amém? Eva comeu do fruto. E Eva, depois que comeu do fruto, teve uma voz. E qual foi a voz que Eva teve quando comeu desse fruto? De um relacionamento que já tinha sido cortado. Quando ela comeu do fruto, o relacionamento dela com Deus foi cortado. Da mesma forma que foi cortado com Deus, foi cortado com quem? Com Adão. Amém? Cortou. Morreu o relacionamento. E a gente vê aqui que ela teve uma voz. E já com essa voz distorcida do padrão que Deus tinha criado, ela falou para o marido. E com essa habilidade, que provavelmente, com certeza, ela adquiriu de quem? Daquele que se tornou o pai dela agora. O que foi que ela fez com Adão? Persuadiu. A gente sabe que a mulher sabe, ela edifica a casa. Por quê? Deus deu à mulher uma capacidade de falar muito mais. Já é comprovado até cientificamente que a mulher fala muito mais do que o homem. E se não, porque falar muito mais? Se não para ter uma habilidade de convencer. Amém? E imagina com a natureza caída. A gente vê lá em Gálatas que feitiçaria é uma obra da carne. E não é somente o caldeirãozinho, não. É manipular as pessoas para que elas façam o que a gente quer. Será que Eva manipulou Adão? Ah, se eu morrer, ele vai morrer também.
E por que Adão deu ouvidos? Por que ele não chamou o socorro de Deus naquela hora? Deus, meu relacionamento cortou, me socorre. Me ajuda aqui, Deus, eu preciso de você. Olha a bronca aqui, olha o B.O. Ele era o cabeça. Foi a ela, Adão, que Deus deu aquela ordem para não comer. Não foi a Eva, foi a Adão. A gente viu, a ordem foi dada a Adão. Tanto é que quando Deus foi cobrar, ele cobrou de quem? De Adão. Amém? O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote de lá. Se ele não sabe resolver o B.O., vai direto para a fonte. Vai direto para ele, não busca outras vozes. Vozes caídas. Vozes que estão corrompidas pelo pecado. Vozes que estão com seus relacionamentos cortados. Amém? Muitas vezes a gente está com problema no relacionamento, a gente está com problema no relacionamento com pai, com mãe, com marido e mulher, com mãe e filho. E a gente vai buscar conselho em quem tem relacionamentos cortados. Amém? Quem tem relacionamentos quebrados. Porque foi isso que o pecado fez. Ele cortou o relacionamento entre Deus e o homem. E entre o homem e o próximo. Aleluia! O maior desejo de Satanás é fazer com que esse plano prossiga até o fim. O maior desejo dele é continuar cortando os relacionamentos. É continuar separando pai e mãe, filho e filha, irmão e irmã. Amém? Aleluia. Vamos lá para Êxodo 20. A gente já vê aqui que o B.O. aconteceu, né? Quebrou os relacionamentos. Aí a gente vê a bronca que vem para dentro das famílias agora, não é assim? A gente já sabe o que aconteceu, os primeiros filhos de Adão e Eva, um mata o outro. Se não por causa de quê? De carnalidade. Então quando chega lá na frente, Deus precisa criar o quê? Criar leis, criar regras. Para quê? Para o relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo. Por quê? Foi quebrado. Então as pessoas precisam entender as regras para os relacionamentos. Amém? E Deus resume, né, que a gente sabe que não são 10, só 10 mandamentos, são bem mais, 600 e tarará, né? Mas a gente vai resumir aqui. Vamos lá para Êxodo 20, a partir do versículo 3. Vamos ler. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu santo nome em vão. Lembra-te do dia do Senhor para santificar e guardar. Trabalhe 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra ti, nem contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Amém? Até aí. Então a gente vê aí que foi criado 10 relacionamentos. 10 mandamentos. Dentre esses 10 mandamentos, 4 são mandamentos entre o homem e Deus. São relacionados ao relacionamento do homem para com Deus. 4. E os outros 6 são relacionados ao relacionamento do homem para com o outro próximo. Então a gente vê aqui de novo que tudo se resume em relacionamento. Amém?
A gente vê lá na Torre de Babel que eles se uniram lá com um único propósito, mas com a intenção errada e construíram aquela torre, né? Assim, se uniram com o propósito errado, mas se uniram. Eles não tinham o Espírito Santo, não tinham Jesus, e algo fez eles se unirem por um propósito. Amém? A gente vê aí no mundo até as pessoas se unirem por um propósito. Não é assim? Não tem a ajuda de Deus, não tem o Espírito Santo, mas elas se unem por uma causa e conseguem fazer grandes coisas. Sim ou não? Mas sabe que existe um padrão de Deus para os relacionamentos? Aleluia! Vamos lá para João 13. Jesus foi enviado para quê? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus veio para quê? Para religar os relacionamentos entre o homem e Deus, entre o homem e seu próximo. Amém? E Jesus veio fazer isso e ele foi modelo. Ele estabeleceu qual o padrão de relacionamento que nós devemos ter com Deus e com o próximo. Amém? Vamos aqui para o capítulo 13, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. A gente vê aqui que Jesus sabia que ia morrer. Amém? Jesus sabia que ia morrer, ele foi fazer o quê? Foi jantar. Foi ter comunhão com seus irmãos. Foi ter comunhão com o próximo. Por quê? Estar reunido à mesa é uma maneira de nós termos relacionamento com o próximo. E a gente sabe que hoje isso é raridade. Hoje é raridade nós encontrarmos uma família que senta à mesa e faz as 3 refeições. E por que que está sendo tão roubado das famílias? Porque a gente sabe que se isso é roubado, a comunhão, o relacionamento entre a família é cortado, né? Assim, hoje é comum a gente almoçar na frente do celular. Hoje é comum a gente almoçar na frente de uma televisão, né? Assim, hoje em toda a casa, em todos os cômodos da casa, antigamente era televisão, mas hoje em todos os cômodos da casa tem um celular. No quarto das crianças tem uma tablet, tem uma televisão ligada à internet, para o tempo todo ela tá ali se distraindo, né? Assim, ouvindo a televisão. Na cozinha, enquanto a mulher está preparando a comida, tem um celular, uma rede social ligada à internet, para enquanto ela está preparando, ela está ali assistindo. No escritório, o marido tem rede social, tem Wi-Fi, para ele estar ali interagindo com quem está longe. E a gente vê que em todos os cômodos da casa está todo mundo distraído com alguma coisa que não é o relacionamento com quem está perto. Amém? Aleluia! E o relacionamento, a gente vê que ele precisa ter qualidade. Jesus ia para lugares isolados para ter relacionamento com Deus. Ele precisava disso? Não. Mas eu entendo que isso era uma forma de afastar dele o quê? As distrações. Porque se ele não se isolasse, o povo ia estar o tempo todo, Jesus me cura aqui, Jesus me põe a mão, Jesus faz isso. Amém? Então Jesus não ia ter um tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Eu não sei você, mas quando eu preciso conversar com alguém, eu preciso que ela olhe nos meus olhos. Eu preciso que ela veja os meus gestos. Por quê? Eu não falo só com a boca. Eu falo gesticulando, eu falo com o olhar. E tudo aquilo complementa o que eu quero falar. Mas imagina se alguém começa a falar e você, sim, diga aí, eu estou ouvindo. Vai falando. Sim. Aquela pessoa está sendo ouvida? Pode estar sendo ouvida com os olhos, mas não está sendo ouvida pode estar sendo ouvida com os ouvidos, mas ela não está sendo ouvida com os sentidos. E se for o caso de marido e mulher, a Bíblia diz que o corpo da mulher não é mais dela.
E o corpo do homem não é mais dele, pertence ao outro, não é assim? E onde é que estão as orelhas, os olhos e as mãos? Estão aonde? Está no corpo. Então, os ouvidos do meu marido, os olhos, as mãos é meu. Então eu preciso que ele me ouça com todo o seu, com toda a sua interesse. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Por quê? Isso é um dos pilares que faz um relacionamento ser de qualidade. Amém? Imagina um médico na hora que vai fazer uma cirurgia. Imagina se ele se distrai. Você já viu o caso em que o médico deixou o tesouro dentro da barriga do paciente? E o que não pode ser se não for uma distração? E quantas vezes a gente está fazendo isso com os nossos relacionamentos? Fazendo de qualquer jeito. Ou então levando com a barriga. Sabe por quê? Porque reconstruir aquilo que o pecado quebrou dá trabalho. Sim ou não? Sabe por quê? Porque inclui também a vontade do outro. Inclui também o querer do outro. E além de incluir o querer do outro, existe um trabalhar de Satanás para que esse relacionamento não se religa mais. Gente, isso é muito sério. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras... O que é que acontece com um cordão de 3 dobras? Ele não se quebra fácil. Então Satanás entende esse princípio. De que os 3 unidos eles não vão se quebrar. Mas ele separado já está quebrado. Então, isso é a maior estratégia de Satanás, é quebrar os relacionamentos. E ele tem feito isso e nós não temos percebido, porque tem sido nas mínimas coisas. Nas raposinhas, no dia a dia. Nas coisas simples que a gente vai deixando passar. Não, porque eu estou cansado. Não, depois eu resolvo isso. Não, depois... Tem momentos que é importante, a gente fala, eu vou tocar nessa questão da mesa, porque a mesa é importante. A gente vê aqui que Jesus sentou à mesa e ele deu instruções aqui poderosas para os discípulos no momento de mesa, no momento de comunhão. E eu dou essa dica para quem é mulher. Às vezes a mulher quer conversar com o marido e não tem sabedoria. Quando o homem chega cansado do trabalho, perturbado com alguma preocupação, a mulher joga todos os problemas nele. Tenha sabedoria, minha irmã. Pega, bota o homem, ajeita o homem, deixa o homem tomar um banhozinho, né? Deixa ele tomar um banhozinho quentinho. Deixa o homem sentar à mesa, deixa ele começar a se alimentar. Por quê? Quando isso acontece, está gerando prazer nele. A Bíblia diz, a Bíblia não, a ciência já comprovou que é um momento de prazer, é um momento de relaxamento. Então, nesse momento, a gente pode sim conversar. Por que Esté, quando foi falar com o rei, ela preparou o banquete? Oi, rei, vem amanhã. Eita, que banquete bom, o que você ia me pedir? Até metade do reino eu lhe dou. Vê que mulher tão sábia. Amém. Aí você vai pedir em um momento de estresse, vai conversar em um momento que o homem não está bem. Aí leva o quê na cara? Um não. Quando pouco. Porque muitas vezes aquilo termina em quê? Em briga. Porque o emocional daquele marido não chega bem. É um ataque, ele é o provedor. Ele está sendo atacado para que a provisão não chegue. Para que aquele homem não consiga cumprir o papel dele de provedor, de sacerdote, de líder. O homem está sendo atacado para ele não conseguir cumprir isso. Aí a mulher, ao invés de ter sabedoria, ataca mais ainda. Nós, mulheres, somos criadas para ser ajudadora do homem. Para quê? Para uma missão. Ele tem uma missão aqui na terra. E é o quê? Governar. E o homem sozinho, ele não é capaz, não consegue governar. Ele é capaz, mas ele não consegue. Então Deus criou alguém para dar suporte a ele. Amém? É para dar suporte. É para ser idônea, não idona. Amém? Aleluia. Vamos voltar aqui para o capítulo de João 13. Vamos voltar para o versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e que estava voltando para Deus.
A gente vê aqui que é aquele versículo de Gênesis, porque expõe e ao povo voltarás, não termina mais aí. Em Jesus, a gente volta para quem? Para Deus. 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia. Começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondendo Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, não precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vamos dar uma paradinha aí. Aqui Jesus estava servindo aos seus irmãos, aos seus próximos. Não é assim? Ele estava servindo. Muitas vezes a gente não quer servir por falta de reconhecimento. Mas, rapaz, eu faço tanto e fulano não agradece. E isso é normal, isso é natural. Por quê? Porque nós somos seres humanos. É importante nós sermos motivados. Isso também é uma das linguagens de amor, palavras de motivação. Tem pessoas que a linguagem de amor dela não é ganhar presente. Ela receber palavras de motivação, de incentivo, de elogio. Isso é uma linguagem e não é errado, amém? Cada pessoa tem uma linguagem de amor. Mas a gente vê aqui que Jesus foi servir os discípulos, foi fazer algo por eles, que nem sequer os discípulos estavam entendendo o que era que Jesus estava fazendo. Eles não tinham nem como reconhecer, nem agradecer, porque nem entendendo eles estavam. A gente vê aqui que esse servir de Jesus estava sendo uma semente. Ele estava semeando um servir que ele não ia colher agora. E sabe que isso é uma chave para os relacionamentos? Não deixe de servir. Não deixe de servir ao seu próximo, não deixe de servir à sua esposa, não deixe de servir ao seu irmão, não deixe de servir na igreja, porque muitas vezes você não vai colher agora. Seja lá o que você espera, reconhecimento, a mudança do outro. Lance como uma semente, amém? E na hora certa você vai colher. Se você perseverar, amém? Existe esse detalhe, porque começar todo mundo começa. Começa a servir na empolgação e não sei o quê, né? Quando casa e faz bolo pro marido todo dia, né? Assim, e arruma a casa e lava a casa todo dia, a casa é um brinco. No começo na empolgação todo mundo faz. Mas o importante é permanecer. Permanecer servindo com a mesma excelência de quando você começou lá no começo. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Se permanecer. Aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se o quê? Se praticarem, amém? Porque não é só saber, não é só conhecer, precisa praticar.
18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontecera para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhar do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem recebe aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez esse sinal para o discípulo, como a dizer: pergunta-lhe quem ele está se referindo. A gente vê aqui que Jesus se perturbou no espírito. Por quê? Eu creio que Jesus estava esperando aqui nesse momento um arrependimento vindo da parte de Judas. 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. A gente vê aqui que Jesus serviu Judas. Jesus lavou o pé de todos. Jesus serviu o pão na boca de Judas. Jesus amou Judas até o fim. E eu creio que Jesus esperava uma atitude diferente de Judas. Tanto é que ele se agitou no espírito. Ele pegou ar. Mas Jesus, como conhece o coração, Jesus discernia aqui que ele já tinha entregue no coração, já tinha decidido traí-lo, né? 28. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Aleluia. Aleluia. Então a gente vê aqui, né? O que é que vai acontecer? Jesus vai ser entregue e ele ainda diz que eles vão abandonar, os discípulos vão se dispersar, não é assim? A gente sabe que Pedro voltou a pescar, se dispersaram, cada um foi para a sua. Mas a gente vê que Jesus o tempo todo está trazendo eles para perto. O tempo todo ele está trazendo eles para perto. Essa é a nossa atitude. A gente não deve estar buscando, indo atrás, esperando, deixa ele vir, deixa ela vir atrás de mim. Não. A atitude de Jesus é o quê? Ir atrás. Ele mandou, chama Pedro também, vice. Chama Pedro. E lá na frente a gente vê que ele dá responsabilidades a Pedro. Não é assim? 34. Do mesmo capítulo. Um novo mandamento lhe dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O cara acabou de ser traído. E ele acabou de dizer que todo mundo vai se dispersar. E olha a instrução, o novo mandamento que ele dá, sabendo de tudo isso. Literalmente ele estava rodeado de traíra. Todo mundo ia deixar ele na mão. Estou encerrando. Todo mundo ia deixar ele na mão. Mas ele deu mais uma nova instrução. Permaneça no amor. Ainda que todos lhe traiam, ainda que todo mundo deixe você na mão, ainda que ninguém reconheça o que você está fazendo, amem-se uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Amém? Aquele que perseverar até o fim vai ganhar a coroa da vida. Tem tanta coisa que a gente está plantando aqui que a gente não vai dar tempo de colher nessa terra.
Amém. Tanta coisa que a gente está investindo na vida de pessoas que a gente não vai colher aqui na terra, na vida dela. Vai colher lá. Isso não deixou de ser visto por Deus. Você acha que Deus não viu às vezes que você pregou, que você amou, que você investiu até dinheiro na vida de uma pessoa que ela hoje está no mundo? E vem na sua mente, oxi, foi em vão tudo que eu fiz. Foi não. Tudo aquilo que você investiu está contabilizado no céu. Amém? E que isso não seja uma porta de entrada para que você desista das pessoas. Ah, não, porque eu investi na vida de fundo, não vou fazer mais nada por ninguém. Isso é uma fortaleza, uma mentira de Satanás para que você desista das pessoas. Amém? Nosso padrão é Jesus e Jesus não desistiu. Ele foi até o fim. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.